Oi, pessoal. Boa Oi, tarde. Oi, Carol. tá me Tudo? ouvindo? Tô te ouvindo Tudo? bem. Maravilha. Show. Uhum. Então, deixa eu fazendo uma introdução aqui enquanto o pessoal vai entrando, né? Abrir a nossa Aham. conversa. Hoje, então, é a nossa segunda live do conhecimento, né? A nossa convidada de hoje é a Carol Antunes. Ela é farmacêutica, me procurou, né, ano passado para fazer quiro. Vai trazer o depoimento dela e também a gente vai abrir uma discussão sobre interação medicamentosa, né? Então, a gente vai falar sobre como a quiropraxia entrou na vida da Carol, né? Sobre o diagnóstico dela de escoliose, como ela vinha tratando até aqui, né? Quais os aspectos que mudou na vida da Carol. E também, né, esclarecer essas nossas dúvidas sobre interação medicamentosa, os perigos, né, da automedicação. E a gente quer reforçar, né, que a quiropraxia ela serve para todo mundo, né, que quer ficar melhor. Né? Então, Verdade. você vai descobrir também por que, né, que a gente está usando esse mantra aí nas lives, né? Cada tema vai trazendo também esse assunto, tá? Eu quero pedir também para quem está por aí que compartilhe, né, com os seus. A gente está recém introduzindo, então dá tempo de mais gente entrar. Se vocês tiverem dúvidas ao longo da live também, pode ir deixando as dúvidas no direct, tá? E daí a gente vai entrando depois em contato em particular, né, para responder todo mundo. As lives também, elas ficam salvas, né, tanto no feed do Instagram, quanto do Face e também no canal do YouTube, tá? Então, deixa eu ver aqui. Bom, para quem chegou agora, né, a gente vai falar hoje, então, sobre como a quiropraxia entrou na vida da Carol, diagnóstico de escoliose, como que ela vem tratando até aqui, né, os aspectos que modificou na vida dela, né, e também vamos aproveitar, né, o aspecto profissional, né, a formação da Carol, que é farmacêutica, e ela vai nos esclarecer, né, algumas dúvidas sobre interação medicamentosa, automedicação, né, que os prejuízos que a gente pode ter para a saúde em relação a isso. Então, eu vou já apresentar, né, a nossa convidada já está aí presente com a gente, que é a Carol Antunes, né, ela está em acompanhamento comigo desde dezembro de 2021, e a Carol é formada em farmácia. Carol, seja bem-vinda, obrigada pela tua disponibilidade em conversar com a gente hoje, né, e também por trazer as tuas informações técnicas para elucidar aí. E eu também quero me apresentar, né, para quem ainda não me conhece. Eu me chamo Cleide Fernandes, eu sou quiropraxista. Eu estou formada desde 2006, então esse ano faço 16 anos, né, quiropraticando aqui em São Leopoldo. E a gente iniciou esse projeto de lives essa semana. A Carol é a nossa segunda convidada. E a gente está convidando vários profissionais e também pacientes, pessoas que têm alguma relação comigo, se vocês tiverem algum tema também, né, que queiram propor, ou algum profissional que queira participar, que acha que possa contribuir também, vai ser uma satisfação recebê-los aqui, tá? Eu separei aqui algumas perguntas, então, para fazer para a Carol, e a gente já pode começando. Carol, me diz uma coisa. Tu, enquanto profissional, né, da área da saúde, antes de conhecer a quiropraxia, assim, o que tu imaginava que era a quiropraxia? Tu já tinha ouvido falar? Qual era o teu entendimento, né, dessa profissão? E depois que tu começou a fazer, assim, o que mudou para ti?
Ok, obrigado também pelo convite. Fico bem feliz de poder participar aqui da live, né, e contribuir também com os conhecimentos e dar o meu depoimento. Enfim, eu já tinha ouvido falar sobre quiropraxia, na época da faculdade, até mesmo, mas eu nunca tinha me aprofundado de como funcionava, ou enfim. E eu já tinha um diagnóstico, né, de escoliose também como histórico familiar, né? Eu tenho Uhum. uns parentes que têm, e problemas de coluna, em outros problemas de coluna, mas fui acabar conhecendo, na verdade, finalzinho do ano passado, eu procurei mais, porque eu não tinha uma qualidade de vida, assim, a nível da coluna muito bom, assim, eu tinha bastante dores, né? As minhas dores sempre começaram desde a adolescência, mas eu procurei mesmo o ano passado. E a doutora Cleide foi uma indicação de uma amiga minha, e que também já fez umas sessões com ela, e a família dela toda faz, né? Uhum. E, enfim, eu até tinha uma ideia de como é que era, mas quando eu comecei a fazer as sessões foi praticamente bem diferente, assim, para o nível que a gente pensa assim, vou lá tratar a minha dor da coluna, eu vou tentar alinhar minha coluna e não vou sentir dor, mas isso foi muito mais, muito além, porque eu vi que eu aumentou a minha qualidade de vida. A questão até de perceber eu não tenho mais dor de cabeça, e daí associar isso ao nosso tratamento, fora a minha postura melhorou bastante, eu pratico esporte, né, eu já praticava natação antes de começar com a doutora Cleite, então, nas próprias aulas, né, da natação, eu percebi que a minha respiração melhorou, incrivelmente, assim, então, daí também eu fazia corrida de rua, até corro atualmente, e também a resistência aumentou. E, assim, eu só tenho a dizer que, a qualidade, assim, melhorou 100%. E até na live de segunda-feira que vocês fizeram com a doutora Simone, né, Uhum. vocês comentaram que tem pacientes que relatam, é viciante. E realmente, o corpo, ele vai pedindo aqueles ajustes, tu acaba sentindo falta. Daí tu diz, essa semana nossa, tava precisando muito, eu precisava dar uma esticada, né? Que nem eu falo brincando contigo. Sim. E realmente é bem isso. Mas no geral, como profissional, eu fui conhecer só depois que eu marquei a consulta contigo mesmo, entender melhor, mas Sim. antes disso não. Uma coisa que eu achei assim bacana, né, quando a gente começou a fazer o teu atendimento também, né, que tu disse, eu adorava correr, mas já não consigo mais, não sei, meu corpo não funciona mais que nem era antes, né, e aí Uhum. logo depois tu já disse, nossa, tô nadando muito melhor, minha cabeça vai bem para os lados, assim, a Sim, respiração, tudo. E daí daqui a pouco já veio, eu voltei para musculação, eu tô correndo, então a gente vê assim que como tu evoluiu, né, nesse curto período também, assim, é bem gratificante, mas importante também dizer, né, que a tua dedicação, né, em se observar, em prestar atenção, assim, nos teus sinais também foi legal, né, tu foi ouvindo o teu corpo e foi se sentindo, né, esse assopro dele, né, que tu já estava preparado e em condições de ir evoluindo no esporte também, né. sim, sim. Ontem eu atendi 5 pacientes novos, né, e todos eles sobre escoliose, né. Então é interessante assim que a gente, enquanto profissional, acho que alguns colegas vão concordar comigo. Tem semanas que vem todo mundo, parece que é dor ciática. Tem outras semanas que vem todo mundo é cervicalgia. E ontem, engraçado, que era justamente o nosso tema de hoje, né? Ontem veio todo mundo, a queixa era escoliose, né? Ou tinha uma dor, mas não tinha se dado conta que a escoliose poderia estar provocando aquele desconforto ou aquela disfunção, né? Mas enfim, todos eles com um grau menor ou maior com escoliose, né?
Então, a escoliose é algo muito comum, né, hoje em dia. Se a gente parar para pensar, também tem uma questão comportamental envolvida na escoliose, né? Porque antigamente as vestimentas eram muito mais tecidos mais rígidos, né? A gente usava corpete, os homens usavam calça social, camisa, exigia-se uma postura, né, muito mais ereta, mais reta, né, uma questão bem comportamental também. E hoje os tecidos, né, tudo voltado para o conforto, a gente tem uma postura, um posicionamento profissional muito mais relaxado e mais tranquilo, né, o que de certa forma é bom, né, mas a gente, enquanto postura, a gente acabou perdendo esse conhecimento do próprio corpo, né? Se manter com o abdômen contraído. Eu me lembro quando eu era criança, a gente estava caminhando, eu saía para passear, a minha mãe ficava, olha essa postura, guria, encolhe essa barriga, né? As vó Aham. tinham isso, até as professoras na escola. Hoje a gente não vê mais ninguém fazer isso, né? Então, É, e, pode falar, Carol. e o uso do celular também, ele acaba detonando bastante, né? Sim, Principalmente a cervical, assim. sim, a gente vai se Ah, apoiando mais num lado da cadeira, fica ali horas no sofá também, né? Então tudo acaba favorecendo a gente a desenvolver escoliose, né? E a escoliose, uhum. muitas vezes, né, tem uma má formação de vértebras, né? Tem uma carga genética, que nem a Carol mesmo falou, né? Ah, eu já tenho histórico de família, né? Problema de escoliose, outros problemas de coluna. Então, tem esse fator genético, sim, né? Mas muito também se dá do comportamento, dos hábitos diários, né? De adquirir uma postura inadequada, às vezes sem se dar conta, né? Eu queria reforçar, então, mais uma vez, se alguém tiver alguma dúvida, né, que deixe no direct, porque depois que a gente salva o vídeo, eu não consigo ver esses comentários que estão entrando agora no feed, tá? Então, só no direct mesmo que a gente tem acesso, tá? Carol, tu lembra qual que era a tua expectativa, né, antes de iniciar aquilo? Sim, eu busquei, né, a quiropraxia justamente para melhorar um pouco a minha angulação, assim, da coluna, né? Porque realmente, clinicamente, eu tenho um desvio grande, assim. Então, eu tinha essa expectativa de melhorar e o resultado foi incrível. Até eu acabei esquecendo de comentar, eu acabei indo no médico logo depois de 3 meses fazer uns outros exames e eu acabei medindo a altura e eu percebi que eu cresci 1,5 cm. Daí, Sim, o pessoal assim, como é possível? Realmente, será que tem como a gente crescer depois de adulto? Vamos supor assim. E realmente, aconteceu, eu fiquei muito feliz, eu até corri para falar com a doutora Cleite, né, para dar essa notícia boa, e, e assim, não, a expectativa que eu tinha era realmente melhorar a minha postura, mas eu tive resultados bem melhores, que é a questão até da prática de esportes, eu notei bastante diferença, e também não tenho mais dores de cabeça. Então, acho que a doutora Cleide pode até abordar um pouco, né? uhum, Eu me queixava bastante de dor e era realmente de umas posições aqui da da cervical, né? coluna. É, é isso mais ou menos, sim. Olha, Uhum, muito bom mesmo. Fora os resultados, né, de crescer 1,5 cm, é qualidade de vida. sim, Eu melhorei muito e eu não fico sem ir nas sessões, assim, eu pretendo continuar. Realmente mudou bastante, sim, a minha visão também sim. de É, qualidade de vida, né? então, tu falou três coisas bem importantes, né? A questão da dor de cabeça, né? A coluna cervical é a única região da coluna, né, que passa a artéria, que faz o aporte sanguíneo, né, para o cérebro. Então, quando essas vértebras da cervical elas estão com alguma rotação, a gente diminui, né, esse fluxo sanguíneo para o encéfalo. Então, para dar uma dor de cabeça é muito favorável, né? Então é rapidinho. A partir do momento que a gente começa a devolver, né, a função para essas vértebras, a luz do vaso
volta ao normal, né? Ele consegue enviar e receber, né, o sangue, os fluxo sanguíneo e também neurológico, melhora muito a função do corpo como um todo, né? Outra questão, assim, também que tu falou, né? Eu cresci 1,5 cm, né? Para quem tá numa vida normal, assim, 1,5 cm talvez não faça muita diferença, né? Mas tem algumas situações, né? Algumas profissões que a pessoa gostaria de entrar, que ela precisa ter uma estatura mínima, né? Então, não era o caso da Carol. A Carol não estava passando por esse processo, né? Não precisava crescer, né? Foi apenas mais um benefício, né? Nesse sentido. Mas por que a Carol cresceu, né? Porque quando a coluna ela está em disfunção, o disco dela também vai desidratando, porque aquela articulação, né? Ela recebe os nutrientes de uma forma muito melhor quando ela está funcional. Então, se ela não está funcionando, ela vai desidratando, né? Então, além da gente conseguir reverter as curvaturas laterais que a Carol tinha, né? Então, reorganizou essa estrutura da coluna dela, os discos também conseguiram se hidratar e se nutrir melhor, né? Então, o que a gente conseguiu, né? No caso da Carol, em um curto espaço de tempo, a gente conseguiu melhorar a função das curvaturas dela, né? Nos exames, assim, até já faz um tempinho eu postei, tá lá no feed os exames da Carol, o comparativo, né, do antes e do durante, que a gente vai continuar, né, Carol? Então, Sim. então bem interessante, né? Foi a altura, dor de cabeça e, assim, eu queria falar das curvaturas também, que elas, a partir do momento que a gente começa a reduzir essa angulação, né, que é o desvio lateral da escoliose, a tendência é isso se alongar, né? É que nem tu pegar um cordão, se tu solta ele, ele fica todo, né, enroscadinho. A partir do momento que tu começa a alinhar, ele ganha altura também, né? Mais ou menos nesse sentido, tá? Teve um comentário aqui, até subiu, mas acho que foi a Ká que comentou. Eu adoraria, mas eu confesso que tenho medo. Então, eu vou até aproveitar o gancho, né, para comentar sobre isso. Eu acho que isso, a quiropraxia é uma prática muito recente, não recente, mas pouco conhecida aqui no Brasil mesmo. E as pessoas ainda têm muitos desconhecimento de como que funciona. Às vezes a pessoa tem uma ideia, eu vou chegar lá na consulta, vou ter que tirar a roupa, vou ter que, ela vai me quebrar Vai toda. me E não é torcer. assim, realmente. É bem diferente, fica de roupa normal, gente, Sim. e é relaxante. Às vezes até tá na consulta, tu nem Viagem. sente a doutora, né, mexendo ali na coluna, e tu acaba dormindo às vezes. Várias vezes eu já dou uma cochilada, assim, né, aproveito, vou no final do dia, então é isso, só para aproveitar né, o comentário ali, porque realmente é que nem eu comento com a doutora várias vezes, a quiropraxia ela tem que ser divulgada, ela tem que, o pessoal tem que conhecer melhor. Eu, como profissional da área de saúde, também não tinha um conhecimento bem profundo, assim, eu fui em busca porque eu queria fazer. Eu fiquei na dúvida, faço pilates ou quiropraxia? E eu acabei escolhendo, fui atrás e é muito bom, assim, vamos divulgar mais o trabalho e Sim. tomara que seja mais conhecido, né, no Brasil, assim. Sim, é uma profissão muito nova ainda, né? As pessoas não entendem muito qual o benefício que vai ter fazendo a quiropraxia, né? Eu me lembrei aqui também, Carol, já ia te fazer a próxima pergunta, mas acabei me recordando, assim, como tu trabalha à noite, né? A questão do teu sono também, né? Era bem bagunçado, assim, era difícil para ti essa... Pode ir para nós. Sim, melhorou bastante a questão de conseguir descansar melhor depois do outro dia. Trabalho uma noite sim, outra não, né? Só para o pessoal entender. Uhum. E de dia eu também tenho bastante carga horária bem pesada, assim, então não tenho muito tempo para descansar, mas quando eu descanso eu consigo descansar.
e até a questão de posicionamento para dormir, sabe? Então, ao longo do tratamento, eu percebi que até a melhora da posição de dormir ficou melhor, assim, depois da quiropraxia. A Júlia Antunes, minha irmã aí, Ah, assistindo então, nós, perguntou se é uma prática para a vida toda. Sim, eu acredito que sim, é que nem tu habitar, criar novos hábitos, como sim. um exercício físico, corrida ou academia, enfim, natação. Eu acredito que sim, é uma prática para a vida toda. É que nem a doutora Cleite e a doutora Simone comentaram na live de segunda, não tem idade, pode ser Sim. criança, desde bebê até idoso, e sim, recomendo para a vida toda. É isso aí, é hábito, né? A gente está sempre usando o corpo, né? Então, Aham, embora a dor desapareça naquele início de tratamento, né? A queixa principal, né? O motivo que trouxe para consulta tenha desaparecido, a gente continua fazendo os mesmos hábitos, a gente continua trabalhando, às vezes faz um esforço a mais ou outro, né? Então, além de prevenir que a gente se machuque de novo, né? A quiropraxia vai mantendo o teu corpo funcionando melhor como um todo, por não estar em disfunção, né? A gente permite que o corpo fique num potencial máximo de saúde, né? Então, ele entendendo melhor essas conexões com os órgãos internos, vai mantendo a saúde, né? Então, é bem comum também, às vezes, a pessoa vem, né, para o consultório com uma queixa de dor na coluna, mas também tem algum desconforto quando come alimentos, né, a parte gástrica ali fica com dor, tem gases, enfim. Aí a gente começa a trabalhar, aquilo vai se dissolvendo, porque às vezes não era uma doença, a pessoa não tinha um problema, né, um diagnóstico firmado para essa parte de órgãos internos, mas ele não funcionava bem. E não funcionava bem porque tinha um pezinho na mangueira ali, interrompendo, né, esse fluxo de energia e essa comunicação neurológica. Então a gente remove, né, que nem eu tenho um colega que ele gosta muito de usar o termo de interruptor, né, eu liguei o interruptor lá da tua coluna de novo. É mais ou menos isso, acho que fica fácil também da gente entender, né, quando a gente está com essas subluxações, essas rotações de vértebra, a gente diminui essa luz neurológica, né. Então, a maioria das pessoas, eu diria que não tem dor na coluna, mas todo mundo tem uma subluxação, né? Em algum momento a pessoa, todo mundo vai ter uma dor na coluna. Então, às vezes, a dor não é um bom conselheiro, né? Então, é melhor a gente ir prevenindo antes que surjam os problemas, né? Que essa disfunção cria um diagnóstico, né? Melhor a gente ir tratando por aí. Então, sim. Carol, para a gente finalizar assim, esse tema, né, de quiropraxia, da escoliose em si, né, que foi o que te trouxe, tu tem assim uma mensagem final, depois a gente já entra na tua parte técnica aí. Ok. Sim, eu tenho uma mensagem de gratidão, né? Agradecer, né? Pela paciência, enfim, pelas sessões, porque realmente foi uma mudança de vida. É como eu comentei antes, eu acho que nós temos que buscar qualidade de vida Uhum. e criar novos hábitos. No início, sim, vai ser cansativo, as sessões são maiores, depois vai tendo um plano ali, enfim, mas acaba sendo viciante. Então, é uma prática que daí tu acaba colocando no teu dia a dia, então tu acaba não faltando e vai indo e vai percebendo melhoras. Que nem eu percebi a melhora do, claro, 1,5 cm, às vezes pode ser pouca coisa, mas para mim foi muito bom. Eu percebi, isso foi uma questão do corpo mesmo, do organismo, fora as outras percepções. As dores de cabeça não tive mais, a qualidade de praticar um exercício e finalizar o exercício ali também eu associei com a quiropraxia. Isso levantou muito a minha autoestima, até na prática do esporte que eu gosto de fazer. Então, a mensagem que eu deixo para o pessoal que está nos assistindo ou vai assistir é que não tenham medo, conheçam a prática, né?
a doutora faz um atendimento demorado na primeira sessão justamente para explicar, conversar. É muito bom esse primeiro contato. E é isso, procurem ter essa qualidade de vida. Não deixem para, eu vou ter uma hérnia daqui a pouco, vou buscar só quando estourar, assim, a minha dor na coluna ou outro problema que tenha, né? Então é isso é para a vida, até para a minha área de farmácia, que eu vou comentar daqui a pouco. Sim. Então tá, Carol, gratidão aí pelo teu tempo, pelo teu depoimento, né, por disponibilizar, né, pra gente esse teu feeling, né, a tua experiência. Então, pessoal, eu gostaria de pedir para vocês ir reagindo aí, curtindo o vídeo, né, para que a gente possa alcançar também bastante pessoas, né, que o algoritmo do Instagram, ele trabalha de acordo com essas reações, né, que o pessoal também vai tendo. Se tiverem dúvidas, podem deixar no direct, que daí a gente entra depois ali e vai respondendo, tá? A Carol, ela é farmacêutica e a gente vai também abrir uma discussão agora, né, sobre interação medicamentosa. É algo muito comum que a gente vê na prática no consultório, né? E a Carol, como farmacêutica, deve estar já meio careca de ver isso, né, Carol? Sim, sim. Então, Carol, para quem ainda não sabe, né, o que é interação medicamentosa? Tá bom. Interação medicamentosa, então, é quando a gente faz uma combinação de mais de um medicamento, e esses medicamentos, eles podem causar tanto uma potencialização de um dos fármacos, quanto uma inibição de outro fármaco. É como se eu juntasse dois medicamentos e eu quisesse o efeito de cada um separado, porém eles não dão esse efeito. Eles podem causar essa potencialização ou inibição de outro fármaco, que quando associados individualmente, eles não causariam esses efeitos. É isso, basicamente. Tá. E quais os medicamentos, assim, mais comuns que tu vê na tua prática, né, que causam essa interferência um no outro? Como eu trabalho em uma área hospitalar, nós acabamos não vendo tanto isso, porque a gente acaba fazendo um plano terapêutico já para os pacientes. Sim. A gente tem todo esse cuidado. Porém, a gente percebe no dia a dia, até ou na família, ou com vizinhos, ou com os amigos, então, e na própria faculdade a gente tem bastante essa prática, né, de ver como as pessoas têm esse desconhecimento que um medicamento não pode causar nada. E, na verdade, que eu percebo bastante, assim, que as pessoas acham assim, vou tomar um medicamento, né, por exemplo, interações existem várias, medicamento com medicamento, medicamento-alimento, ou bebida alcoólica, ou medicamento até para exames laboratoriais. Tem interações, então, o pessoal acha assim, hoje eu vou tomar, não me deu nada, então Então tá tudo bem. Não existe. Tá tudo bem. E, infelizmente, não é. Acontece que tu pode acabar causando um problema crônico depois. Sim. E pode não te manifestar agora como um sintoma clínico, mas, de repente, teus parâmetros enzimáticos ou outros parâmetros, eles estão em desordem por causa dessa interação que aconteceu, né? Então, mais ou menos é isso, assim, que eu percebo que o pessoal tem esse descuido, né, com isso. Eles sabe não que buscam, assim, informações. sabe que agora em maio a minha pequena teve ruim, né? Daí eu levei ela ali no dia da Unimed, né? E aí fizeram exame de sangue, daí nós estava lá esperando vir o resultado, daqui a pouco deu aquele correrio das enfermeiras, né? Daí aí uma enfermeira veio no balcão lá falar para outra, né? A gente ali dando a medicação tal pro paciente, a mãezinha já tinha dado não sei o que lá, né? Falou o nome da medicação para a criança. Mas, meu Deus, por que não chama a gente para perguntar se pode dar, né? Daí estavam elas lá ensurdecidas atrás da médica para ver o que iam fazer, porque a mãe achou bom de medicar a criança internada, né?
Então, isso Sim. é muito sério, né? Então, a criança já estava numa situação, assim, bem crítica, né? Internada no isolamento lá, e é falta de conhecimento mesmo, né? Então, esses assuntos, assim, até tem pessoas que têm hábito de tomar café demais, né? Interfere também, ou de tomar medicação com leite, também acaba, dependendo da medicação, né? Corta o efeito. Até o que nem a Carol falou, né? Um antiácido com um anti-inflamatório, que são dois tipos de medicação, né? Assim como podem um cortar o efeito do outro, né? Eu tenho uma afilhada que é filha do antibiótico com o anticoncepcional, né? A mãe não Esse, sabia que cortava o efeito e ela engravidou, né? Então, meu Deus. é? Esse é um exemplo bem comum, um antibiótico com um anticoncepcional. Primeiro, eu até gostaria de deixar essa mensagem, assim, vocês que estão nos assistindo, né, Uhum, busquem o profissional farmacêutico, né, se não conhece um, de repente até o seu médico pode ter alguém para indicar, por exemplo, tem uma lista de medicamentos, então eu quero fazer um tratamento com outro medicamento, para outra coisa, até um fitoterápico, tá? uhum, Então é bom consultar um médico e de repente ele vai indicar um farmacêutico se não conhecem já, sim, passem tudo que tomem, o medicamento, o farmacêutico faz um plano terapêutico ali, nós existimos para isso, sim, acho que é uma prática que tem que ser feita, e, por exemplo, esse exemplo que a doutora Cleide deu sobre o antibiótico anticoncepcional, realmente corta o efeito dependendo do antibiótico que for tomado, né, então tem uma redução ali, já da flora intestinal só pelo tratamento com antibiótico, então ele vai reduzir ali a capacidade do absorção, contraceptivo, né, é. para fazer o efeito, e, e também, então, buscar essa ajuda, então, naquele período, questionar o farmacêutico ali, de repente tentar fazer uma consulta farmacêutica, enfim, é bem isso. E sobre, o leite é uma interação bem forte, assim, com vários fármacos, né, na questão de absorção. Então, realmente, E é é bem complicado. comum, né? O pessoal, eu vou tomar com leite porque tô de estômago vazio, não quero ficar com dor de Sim, estômago nossa, e toma com leite, né? Então, esses dias é verdade, A minha Nutri me proteger. prescreveu, umas vitaminas, né? E daí a farmácia já escreveu ali não ingerir com leite, né? Mas não Ah, são sim, todas que sim. têm esse cuidado, né? Também É, às vezes o médico ou o nutricionista, né, esquece de levantar essa questão, mas achei ótimo, né, que a farmácia colocou na etiqueta isso, né, de não ingerir com leite, sim, então é bem pertinente também, né. sim. E quanto a aumentar, assim, a toxicidade dos fármacos, que nem tem gente que, mas eu tô tomando antidepressivo, mas eu vou na festa, tá tudo bem, eu posso tomar uns golinhos, não vai fazer mal, Carol. O que que tu tem para nos dizer em relação a isso? Assim, ó, por exemplo, que nem eu oriento as pessoas que vêm me perguntar sobre isso é uma pergunta bem recorrente até na prática, até na época quando eu trabalhei com o público, com os pacientes diretamente, eu acho que proibir é o pior, a gente deve sim pensar num plano para aquele paciente até que, dependendo, usa bastante a bebida alcoólica, para ir reduzindo a bebida alcoólica, né, para a Uhum, gente fazer o tratamento que deve fazer ali, então, a gente vai desmamando, digamos assim. Agora, sim, vai ter um domingo que vai ter um churrasco, a pessoa não vai beber, a gente não, né, o paciente vai dizer que não vai beber e vai acabar, né, acabar bebendo ali. vai escorregar. Então, vai escorregar, não tem como proibir. Sim, tem esse cuidado com a toxicidade, né? A gente tem muita interação enzimática nessa parte dos medicamentos, dos fármacos com a bebida alcoólica. Uhum. E isso, é que nem eu comentei no início, né? Não vai ter um sintoma agudo, assim, que vai apresentar agora, mas tem que pensar no futuro, né? Ou na qualidade de vida daqui a uns anos, né? Que vai vir. Então,
recomenda-se que não faça no uso, vai fazer um tratamento com medicamentos psicotrópicos, é bom suspender mesmo a bebida alcoólica, porém a gente vai adaptando aquele desmame se for necessário, dependendo do quadro, né, do paciente. Então, ou analisar, né? Então, por isso, conhece alguém que faz esse tratamento, que vai começar a fazer esse tratamento, pede para ele ir lá consultar com o farmacêutico, leva o que ele tem que tomar, fala sobre a condição de vida, a qualidade, se bebe, se fuma, enfim, daí a gente vai trabalhar em cima disso, né? Para poder ter o efeito esperado, para não ter um efeito pior, né? Sim, e até a questão, assim, de tá usando, às vezes, uma homeopatia, um floralzinho, né, que o pessoal tem como, é algo inofensivo, né, mas é importante também. Sim. Sim, outra coisa, assim, que me chama bastante atenção, né, embora na prática a gente não recomende medicação, né, eu não tenho formação, né, nem condição de estar orientando pacientes a usar ou não medicação, né, eu acho que isso cabe ao farmacêutico, né, e ao médico, né, a fazer esse tipo de indicação, né, mas a gente acaba orientando, né, de uma certa forma, às vezes no uso, né, que nem tem pacientes que vêm, a gente pergunta, usa alguma medicação para dor? Uso só um Dorflex aí, né, um Tandrilax, de quando eu tenho dor. Daí tu vai indo. Tá, e essa tua dor, tu já tá com... eu já tô há 2 anos com essa dor. Vai e volta. Tá, mas e daí, com que frequência? Não, tenho todo dia eu tenho essa dor. Tá, mas daí tu toma remédio... Ou seja, né? Usa o Tandrilax todo dia. Tá 2 anos usando Tandrilax todos os dias, gente. Meu Deus. Né? Mas às vezes a pessoa nem se percebe que ela tá nessa situação. Não se dão conta mesmo. É a falta de informação ali do que pode acontecer. Hoje não acontece nada, né? Meu Deus, eu vejo muitos casos assim que o pessoal usa bastante relaxante muscular à torta e direito, né, por exemplo. Mas até que eu até gostaria de passar essa mensagem, né? Evitem essa automedicação, porque vai ter complicações futuras, de repente, se não logo, né? Sim. E porque, assim, de repente, tu tá até mascarando uma dor que deve ser investigada. Por exemplo, eu vou tomar um analgésico ou um relaxante muscular para aquela dor que tu vai mascarar naquele momento, mas daqui a pouco tu poderia ter um diagnóstico precoce, prévio, né? E daí tu tá mascarando aquilo. E esse é um dos perigos, assim, que eu vejo. Maiores, assim. Fora o distúrbio gástrico que vai ter, né? Sim. Agora nessa era Covid, assim, a gente viu bastante também de falência, né, de órgãos por estar sobrecarregados, né, desorganizados pela questão medicamentosa, né. A pessoa tá uma vida, às vezes, se automedicando, né, se sobrecarregando, ali questão de fígado, rins parando, né, por causa dessa medicação, né, exagerada, sem o suporte, né, e a informação de um farmacêutico e de um médico. Eu vejo também na minha prática, assim, muita reclamação, né, do grupo médico como um todo, mas eu acho que também a gente, como paciente, né, falha muito ao procurar o médico, no sentido de vai no médico e não leva escrito o nome das medicações que toma, por quanto tempo toma, né? O médico, ele tá te vendo a primeira vez na vida, né? Como é que ele vai conseguir fazer um plano de tratamento adequado para ti se tu não sabe nem dar a informação que ele precisa, né? Então, o meu pai, ele carrega uma listinha no bolso com todos os medicamentos dele, até se de repente passar mal na rua, né, na necessaire dele, tá ali os medicamentos que ele usa, né? E a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente carrega no celular aí, meu Deus, quanta informação inútil que a gente não usa para nada, né? Então, isso que precisa, às vezes, não tá, né, disponível quando se faz necessário, né? Então, isso também é importante, assim, a gente tem que se dar conta que um profissional da saúde que vai atender a gente, ele precisa ter todas as informações, né? Então, quanto mais perceptivo, né,
consciente de si a gente estiver, né, entendendo as nossas dores, né, a gente não precisa estar sempre bem, não é? A gente não tem essa obrigação de estar sempre bem, né? A gente tem que entender como sim. que o nosso corpo funciona, né? E a dor, com certeza, ele é um sinal de alerta, né? Ele tá ali para avisar, ó, alguma coisa não tá legal, né? Pra gente parar e se olhar e modificar isso a tempo. Então, é muito fácil ir lá pegar um paracetamol, uma dipirona e jogar para dentro, né? E segue a vida sem dor. Mas isso faz com que a gente continue com hábitos ruins, às vezes, né? Então, também é necessário fazer essa mudança, né? Eu vou aproveitar o comentário do Richard ali, Sim, ó, ele comentou, eu vejo muita gente se automedicar com diuréticos para emagrecer sem saber dos riscos. Realmente, eu também já ouvi falar muito que as pessoas vêm me perguntar sobre o uso dos diuréticos para emagrecer, mas sem necessidade. Por sim. exemplo, a pessoa não precisa fazer uso de diurético e vai, né, colocar no organismo ali, vai forçar o rim sem necessidade, né? E vai ter problemas futuros para caso precisar realmente, né, trabalhar ali com um diurético para regular alguma pressão, outro tratamento, não vai ter efeito, Uhum. porque ali o teu rim, o teu órgão vai estar se desgastando mais, ele vai exigir que ele trabalhe mais. E eu acho que tem outros meios de fazer a questão de emagrecimento, né? E é que nem eu comento, eu acho que a pessoa tem que buscar a qualidade de vida e se informar. Ah, eu quero emagrecer. Ah, será que eu vou usar diurético? Questiona um farmacêutico, ou o que eu poderia inserir numa dieta, né, nutricional, ou Uhum. a questão de começar aos poucos, uma caminhada, ou até ver com um médico que poderia fazer, mas enfim, eu acho que as pessoas questionam isso e já usam. Por Sim, exemplo, ah, eu uso diurético, então eu vou emagrecer. Bom, vamos ver até onde vai dar o resultado, né? Complicado. sim. Outra coisa que essa pergunta me fez lembrar, assim, é a questão do chá, né? Ah, chá 60 ervas, Ah, chá sim. 1000 ervas, é um chá, é só um chá, É, tipo, não vai me fazer mal, né? sim, Só que a gente tem as que, pessoas têm bastante mito, assim, de sim, o que é natural não faz mal, né? sim, Mas olha, tem que cuidar porque tem bastante efeitos tóxicos, dependendo do que a pessoa for usar, né? sim. Então, realmente, procurem se informar, vejam qual que o fitoterápico que quer usar, enfim, e questionem o profissional ali. Uhum. Então, é É, bem e importante essa, isso. essa questão, né, de provocar uma detox também no corpo, por querer emagrecer rápido, né? A gente não perde só o que é ruim, né? Quando a gente faz esse movimento, né, de usar um diurético ou de usar um chá detox, né? Também sai o que é bom, né? A gente acaba também provocando uma desidratação, né? E falando Sim, em hidratação, né? É algo muito comum, né, que as pessoas têm uma ingesta baixa de água, principalmente agora no inverno, é frio, não quer tomar uma água, né? Mas se a gente parar para pensar, né, o nosso corpo todo ele precisa de uma ingesta aí de 2 a 3 litros de água por dia, né, para se manter bem lubrificado, né, chegando nutrientes e eletrólitos, enfim, para todas as células. A partir do momento que a sim, gente não tem essa ingesta de água, que é o solúvel universal, né? A gente acaba prejudicando as nossas articulações. Por quê? Porque as nossas articulações, os nossos discos intervertebrais são água em forma de gel, né? E tá ali para absorver o nosso impacto do corpo, tá, né? A gente precisa dessas articulações bem lubrificadas e bem pulposas, né? Então, se a gente não está tendo uma boa ingesta de água, né, o mínimo possível, né, o corpo ele começa a buscar essa água onde tem os depósitos, que são as articulações. Então, a gente começa a degenerar disco, começa a degenerar a articulação do quadril, do joelho, aí não sabe por quê, né? Então, e daí quer tomar colágeno. Vamos tomar um colágeno para ficar bom.
Mas aí não ingere água, né? Exato, mas No ninguém dia. faz Ou é gelatina só com pó, refrigerante só. né? Ai, complicado. Eu tenho uma informação sobre esse ingesta de água, mas assim, confirmem com o nutricionista certinho. Uma nutricionista me passou essa informação que, por exemplo, calcula o teu peso e multiplica por 35 ml. Sim. Essa é a ingesta que tu tem que tomar diariamente. Daí calcula o teu por quilo, Sim, né? varia, né, pela Daí estatura se da pessoa, multiplicar, é. daí só pra, né, eu não conhecia isso, achei bem interessante, e Sim. daí vai se desafiando. Eu acho que Uhum. tu vai criando metas, e hoje eu vou fazer 10 dias de ingerir X quantidade de água. Não precisa ser um mês, né? Vai começando aos poucos, Sim, se desafiando, vendo como nós conseguimos, né, vencer as coisas, as sim. metas. Então, eu acho Uhum. que a gente se colocando ali um desafio, funciona muito bem. Eu É, gosto de trabalhar bastante com isso. sim, eu costumo indicar, né, para os pacientes que não gostam de tomar água, né, de carregar uma garrafinha ali de 500 ml, né, vai Sim. bebericando mesmo sem ter vontade, vai tomando uns golinhos, né, tem que também botar um tempo nisso, né, tipo, acorda de manhã, pega a sua garrafa até o meio-dia, tem que dar conta de uma, depois de tarde mais uma, de noite mais uma, depois que isso já entrou na rotina, vai tentando botar mais 2 de manhã, 2 de tarde, né? E assim tu vai ingerindo e esse hábito também já vira rotina, então fica mais fácil de se manter bem hidratado. E também, muitas das vezes, né, a pessoa acha que é fome e é sede, né? Então também tem isso, Ah, né? O corpo ele não claro. entende muito bem essa mensagem, né? E acaba fazendo uma ingesta de alimento às vezes maior do que precisa, né? Porque está desidratado, né? Então, bem importante também manter as estruturas bem funcionais, né? Vai ajudar bastante no sentido de prevenção, né? De degeneração de articulações e também para manter o corpo como um todo, né? O cérebro é um órgão que precisa de muita água para funcionar bem, né? E a gente acaba não pensando nisso, né? A gente pensa que tem que estar lendo, que tem que estar fazendo jogos para o cérebro funcionar bem, que tem que, né, estar na ativa, mas a água também tem um fator bem importante e, de certa Sim. forma, é gratuita, né? Está disponível para a gente Claro, meu Deus, é utilizar. muito bom. Uhum, Eu comecei a cuidar bastante isso sobre a água e realmente é outra coisa, assim. Tu sente teu corpo diferente, sabe? É uhum, bem bom. sim. Os olhos também, né? É bastante hídrico, assim, a gente precisa bastante, tanto a parte de lubrificação quanto da estrutura celular, né, do globo ocular, da córnea ali. Então, também vai se beneficiar aí quem está com problemas visuais, né. Bueno, gente, tá acabando o nosso tempo, né, já nos aproveitamos bastante aí da Carol. Mais uma vez, Carol, quero te agradecer aí pelo teu conhecimento técnico, por tu te dispor a conversar com a gente, trazer teu depoimento também. Quero agradecer a todo mundo aí que se manteve online com a gente, que foi entrando. A live vai ficar salva no feed, tanto do Instagram quanto na minha página do Facebook e do YouTube também, tá? Então, se vocês gostaram, acharam pertinente, por favor, compartilhem com os seus conhecidos, né, para que essa informação chegue a todos, né, tanto no assunto escoliose quanto no assunto quiropraxia e interação medicamentosa, né. A gente tem que ir desmistificando para que mais pessoas comecem a se olhar, né, e queiram viver melhor, né. Então, É valeu bem isso. aí. Obrigada, doutora, muito bom. Qualquer coisa, só me procurar no direct, que é onde eu posso ajudar, eu vou tentar. Sim. E agradeço também o convite, foi muito bom nosso bate-papo. E qualquer coisa, eu estou aqui, né? Então tá, pessoal, valeu. Me despeço aí de todo mundo, então. Pode chamar no direct, a gente vai se falando e mantendo essa conversa com vocês, tá bem? Até mais, então.
Feito. Tchau. Tchau.